Olá, seja muito bem-vindo a mais um ID Talk do Crypto ID. Hoje nós estamos aqui recebendo duas pessoas que vai nos falar muito sobre SSL e também ColdSign. Hoje é dia 16 de março e estamos aqui sem a Suzana hoje, porque a Suzana está de férias, então tem que levar esse programa muito bem sozinha, mas eu conto com vocês. Então, sejam muito bem-vindos, Luísa Dias, que é presidente da Global Sign no Brasil, e o Luiz Eduardo Viegas, que é diretor comercial da Solute. Obrigada, Regina. É um prazer estar aqui com vocês, trazer informações importantes, né, da mudança que a gente vai ter agora sobre o TLS. Importantíssimo esse espaço no Crypto ID. A gente vai atingir um público enorme, já que tem uma influência espetacular no nosso mercado. Então, agradeço a oportunidade. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Regina, mais uma vez. Sempre legal interagindo com vocês, seja aqui no programa, nos eventos que a gente participa em conjunto. E também, obrigado, um prazer ter aqui a Luísa, minha quase xará, ao meu lado, para que a gente também possa falar um pouco dessa parceria entre Solute e Global Sign. É, muito bom. Eu assisti esse casamento sendo feito. É verdade. Bom, eu queria que você, Luísa, falasse um pouco da Global Sign, porque a Global Sign é uma empresa importantíssima nesse cenário de confiança digital, uma empresa global, que tem muitos anos, é uma das autoridades certificadoras internacionais mais antigas, né, que nós temos. Então, eu gostaria que você desse uma palavrinha para o nosso público, porque aqui nós temos sempre pessoas que estão começando também, né? A gente tem uma audiência muito jovem, graças a Deus. E então a gente tem sempre alguém que está começando nesse cenário. Então a gente gosta sempre de posicionar a empresa nesse universo nosso de confiança. Então, se você puder falar um pouco da Global Sign e também emendar uma segunda e falar por que o mercado brasileiro é tão importante para a companhia. Perfeito. Então, como você bem disse, a Global Sign é uma empresa que tem mais de 30 anos de mercado, faz parte de um grupo japonês, GMO Holdings, e é a única das autoridades certificadoras que é exclusivamente autoridade certificadora de raiz internacional. Então, o nosso foco é, de fato, ficar sempre atualizado com as tendências de mercado, estar à frente das alterações, para que essa pequena guerra entre hackers e segurança, a gente fique um passo à frente. Então, a Global Sign tomou a decisão de vir para o Brasil em 2021, por entender que o Brasil está carente, né, desse... não falo nem conhecimento, porque a gente poderia ir atrás, mas talvez do empurrãozinho para a prática desse conhecimento, né? Nós somos a única autoridade certificadora de raiz internacional com presença no Brasil, e a gente veio com essa intenção de ajudar as empresas, nossos parceiros, a entregar essas soluções, que são soluções que já estão validadas ao longo do mundo, para que a gente consiga ter um ambiente, uma segurança digital mais robusta aqui dentro do nosso Brasil, já que estamos na lista dos mais atacados. É verdade. A gente não pode esquecer disso, né? Exato. E Viegas, como a Solute atua nesse cenário, né, de confiança digital, e qual é a relevância dessa área, né, de SSL e tal no Brasil e para a Solute estrategicamente? Legal, Regina. Acho que há cerca de 2 meses eu estive aqui também, gravando com vocês, falando um pouco até da estratégia da Solute em 2026. Eu me lembro que naquele momento eu falei com você e com a Suzana sobre palavras relevantes que a gente tem como parte da nossa estratégia. E algumas dessas palavras são integração e jornada. Isso mesmo. Né? E eu acredito muito que essa capacidade da gente conhecer o mercado de certificação digital, o posicionamento da certificação digital, não apenas como o item de obrigatoriedade, mas como um elemento importante, né, em toda a arquitetura, no quebra-cabeças de
segurança das organizações tem muito sentido com o papel que tem a Global Sign, a relevância que tem os próprios produtos que estão aí no DNA da Global Sign, como parte dessa integração, como parte de levar uma solução que seja menos complexa de gerir para cada um dos clientes, porque a gente está falando de certificados TLS, a gente tipicamente fala muito dos certificados ICP Brasil mais badalados, o PJ, o PF, mas tem uma série de outros certificados do Sistema de Pagamentos Brasileiros, Open Finance. Então, isso tudo faz muito sentido que as coisas se falem e, sobretudo, que a gente leve alternativas e formas de gerir essa colcha, né? Essa combinação de certificados digitais de uma forma mais robusta, mais madura e, inclusive, mais fácil como parte da gestão, né, do dia a dia operacional nas organizações. Muito bom. Então, já que você falou de gestão, né, você repetiu essa palavra algumas vezes agora na sua fala, é muito importante a gente fazer um marco. Hoje é dia 16 de março de 2026 e a partir de ontem nós temos um marco, né, na verdade, de SSL, que justamente é a janela de expiração do certificado, né, que os certificados venciam, tinha até certificado de 2 anos, 3 anos, né? Eu particularmente nunca gostei disso, né, porque a chave fica na mão de todo mundo, mas enfim. E aí, Luísa, eu queria que você falasse sobre rapidamente, né, o que é o certificado SSL, para que ele serve, na verdade, e que janela é essa, por que essa janela está se fechando, né, esse prazo está se fechando. Perfeito. Como você mencionou, a gente vem numa redução significativa, se a gente voltar um pouco no tempo, não tanto assim, mas a gente já emitiu de certificado de 10 anos, 5 anos, Nossa. 3 anos, 2 anos, até ontem a gente emitia de 1 ano, e a partir de hoje os certificados têm a validade máxima de 199 dias. E agora é uma redução progressiva, que já foi anunciada, a gente já tem data para essa redução, para que ele chegue até 47 dias. Isso vem de uma decisão do Cabo Foro. Então vamos explicar um pouquinho para quem está lá, quem é o Cabo Foro. O Cabo Foro é o órgão regulador e ele é um órgão que é uma associação entre representantes das autoridades certificadoras de raiz internacional com representantes dos navegadores da atualidade. Então o Google, o Mozilla e todos esses que têm grande influência no mercado, eles se unem para estabelecer um padrão que ele vai ser imposto ao mundo inteiro para a gente garantir um padrão de segurança. E o que acontece com os certificados, né? Os certificados, eles têm a função de trazer autenticidade, ou garantir que quem está falando é realmente quem está, porque quando a gente vê lá um endereço na URL, sem ter muita noção de quem está por trás daquele site, então eu tenho a obrigatoriedade como autoridade certificadora de conferir que você é você mesmo e também garantir a integridade daquela informação. Então, quando eu entro num site que possui um SSL e eu envio ali minhas informações de cadastro, minhas informações de pagamento, ou até mesmo eu recebo uma informação daquela empresa, eu tenho a certeza está vindo daquela empresa, que ela não foi alterada nesse tráfego da internet. E aí eu posso confiar tanto em enviar a minha, como na informação que eu recebo, que é o grande dilema que a gente tem hoje da divulgação dos conhecimentos, é garantir essa validade. Um ponto importante que eu vejo que sempre tem muita dúvida quando a gente fala assim, eu garanto que aquela empresa é ela mesma, o papel da autoridade certificadora nisso é garantir que o seu CNPJ está válido, que seu endereço é naquele lugar, mas não qual é a intenção daquela empresa em tratar com você. Fica na sua mão se confiar ou não naquela organização que você selecionou. Mas eu te dou ali uma base para que você consiga tenha esse discernimento. Tá? Então, esse é um ponto importante que eu vejo muitas vezes as pessoas tendo dúvida, tipo,
infelizmente, comprei de uma empresa que não estava bem intencionada e tinha um certificado. Bem, mas o certificado, ele te alertou quem era. Aí tá ali no outro papel. Então, esse é um ponto importante, mas a função que está ligada à função do certificado, que é garantir que você é quem você diz ser e que aquela comunicação, ela tá íntegra na nossa comunicação. Isso é feito através de um par de chaves, né? Um par de chaves público e um par de chaves privada. O público eu exponho para que você consiga conferir, e a chave privada, como o próprio nome diz, eu preciso manter ela em privacidade. Se eu tenho um período muito longo com essa chave privada, eu tenho um risco maior de que ela seja exposta e comprometida, que alguém tenha acesso a ela e aí crie golpes que a gente já está acostumado, como páginas de espelhos, phishing e assim por diante. Então, a intenção desta redução, ela traz 2 pontos muito importantes. Para que a gente consiga confiar de fato naquele ambiente que eu estou dizendo que é seguro, já que quando eu tenho um SSL, eu ponho um selinho de segurança nele, né? Então, eu preciso garantir isso, eu trago uma confiança maior para esse ambiente, e também uma necessidade que a gente precisa dar um empurrãozinho ainda maior, que é a necessidade de automação das empresas. Eu, com isso, tiro ali a possibilidade de uma gestão manual daquele meu pátio de certificados e preciso automatizar, né? Quando a gente fala de segurança moderna, eu não tenho como não falar de automatização. Claro. Então, esse empurrão, ela vem nesse sentido. Eu consigo garantir uma atualização das informações, né? Como eu te disse, o papel da autoridade certificadora é garantir que você é uma empresa ativa, que você é uma empresa que eu consigo te encontrar naquele lugar que você mencionou, e com 47 dias de revalidação, eu te passo informações mais atualizadas. Então, esses são os 2 pontos que impulsionaram o Cabo Fórum a concordar por isso. Mas essa conversa não é nova, né, Regina? Não, você sabe nossa. que já tem muitos anos que o Cabo Fórum tenta, mais por uma pressão dos navegadores, né, para que isso aconteça, porque as autoridades, elas sentem mais na pele a dor do cliente de gerenciar do outro lado, mas por uma pressão nos navegadores isso acabou acontecendo, e ela é compatível com o ambiente de insegurança que vivemos. Então, ela vem para reforçar todos esses Mas pontos. você falou muito do SSL, mas não falou do Cold Sign. O Cold Sign vai na mesma linha, né? O Cold Sign é outro certificado com grande impacto para o consumidor. Ele, acho que ainda é um certificado que ele ainda está mais escondido. Ele fica ali por trás dos aplicativos, ele não tem o cadeadinho tão visível quando você entra numa URL, etc. Mas ele tem uma função que impacta muito o usuário no dia a dia. Porque quando eu estou ali fazendo uma atualização do meu aplicativo, de um código, seja lá como eu estou recebendo esse código, né? Vou falar dos aplicativos, porque ele toca mais o dia a dia das pessoas. Mas ele também agora vai ser reduzido para o prazo de validade dele agora máximo. A Global Sign vai emitir com máximo de 1 ano, para que essas atualizações de informação ela também sejam mais constantes e que o risco de um vazamento e etc. daquela chave comprometida. É um certificado muito estratégico, né? Muito estratégico. Como você fala. Ele fica escondido, mas ele é a alma do negócio, porque se você pega um código malicioso... Exato. Eu tô acreditando baixar um aplicativo para alguma função que eu preciso, e ali junto eu vou receber aquele cavalo de Troia ali, cheio de outros brinquedinhos e acessos para quem eu não conheço, né? Eu tô dando permissões desconhecidas de fato com o código malicioso. Agora, Luiz Viegas, a Solute, nós estamos aqui com a Global Sign, né, que é a autoridade certificadora internacional,
E a Solute é um braço da Global Sign no Brasil para a distribuição desses certificados. Então, teoricamente, você está muito próximo, teoricamente não, na prática, como diz a Suzana que não está aqui, mas eu tenho que fazer as vezes dela. Na prática, você faz uma interação muito forte com os clientes. Então, como é que vocês estão estruturados para começar a atender os clientes para essa gestão, né, de certificados? Para, na verdade, as pessoas esquecerem um pouco as planilhas e irem para uma coisa mais automatizada, né? Legal. Regina, se me permite, só dar um passo atrás, até para complementar o que a Luísa falou ainda agora. E assim, por que, né, diminuir prazo de validade de certificado? Na verdade, a gente tem um mundo cada vez mais digitalizado, na verdade, a gente tem capacidade computacional cada vez sendo mais forte. Então, é inevitável que existam maiores preocupações com eventuais vulnerabilidades nos diferentes sistemas, aplicações e tudo que está interconectado de alguma maneira. Então, não é uma questão de a burocracia, ou não é uma questão da obrigatoriedade, ou não é uma questão para vender mais castigo, certificado. Não é o castigo. É um dos mecanismos para aumentar o grau de segurança dos diferentes sistemas, aplicativos, navegadores e tudo que está interconectado. Que é importante que a gente coloque essa conotação, porque ninguém quer ter uma organização com vulnerabilidades, ninguém quer interagir com outras organizações que tenham vulnerabilidades e possa colocar a minha organização vulnerável. Então, isso é muito importante a gente não perder isso de vista, porque vai muito além da questão da mudança em si. É o que está motivando a mudança para que a gente tenha sistemas e transações cada vez mais seguras. E aí eu vou pegar, até eu falei com a Luísa, semana passada, numa reunião, ela usou um motezinho que ficou soando na minha cabeça como se fosse o refrão de uma música pop. Ela falou, confiança digital tem que ser contínua, governada e automatizada. Né? Quando a gente fala assim, simplesinho, mas eu acho que é o simplesinho que faz muito sentido, que ajuda a gente a estar no trânsito lá, lembrando desse negócio, o que é importante. E isso conecta com a pergunta que você fez agora, que é como é que a Solute leva isso para os seus clientes. Você falou de planilhas, né? E eu não tenho nenhuma vergonha de falar que eu ainda sou um heavy user de planilhas, obviamente, dependendo para quê. Mas, acima de tudo, eu acho que organizações das diferentes naturezas têm necessidades muito parecidas. E aí eu cito como exemplo, na quinta-feira, já estava treinando na academia, quando foi acionado por uma colega nossa, que uma enorme organização estava com um problema danado, que um certificado ia expirar naquele dia e os apoderados, né, as pessoas que têm os representantes legais da empresa não estavam disponíveis. Né? É a mesma necessidade. Então, no caso, não se podia fazer uma emissão online. Então, caímos na mesma situação que provavelmente você já presenciou dezenas, centenas, milhares de vezes, porque isso acontece. Né? Então, isso está ligado à nossa capacidade de, como é que a gente torna um ambiente com melhor previsibilidade, com capacidade de antecipar as renovações, como é que a gente não deixa, né, para depender lá faltando 2 horas e eventualmente a pessoa não estará disponível. O que aquilo poderia significar em termos de indisponibilidade de certos sistemas ou de certas transações? Né? Então não é uma questão da gente levar para uma discussão de custo. É óbvio que custo é importante e sempre será importante. Agora, acima de tudo, qual é a nossa capacidade de ajudar os clientes a não esquecer daqueles custos que às vezes passam despercebidos, como nesse caso que eu estou citando como exemplo, seria ter uma operação super importante indisponível por um certificado expirado. Então, eu acho que o nosso propósito como Solute, como parceiro da Global Sign, é levar, sim, a oferecer para os clientes cada vez uma maior integração, cada vez uma capacidade de gestão mais robusta, mais sofisticada e fazer com que as crises, essas preocupações, né, sejam cada vez mais coisas do passado.
Porque eu vou te falar, eu estou nesse negócio há muitos anos, desde 99. Então, eu tenho uma coleção, eu tive até que escrever um livro. Eu tenho uma coleção de casos que as empresas imensas saem do ar. Sim. Imensas saem do ar porque o certificado SSL venceu. E não tem janela de manutenção, porque para mudar um certificado desse, você tem que ter autorizações, é uma coisa, é muito complexo, não é? Vou trocar o certificado. Não é assim, né? Então, às vezes a gente está tentando entrar em algum lugar, tá? Sistema disponível. Aí eu fico pensando, se o SSL venceu, eu tenho sempre isso na cabeça, né? Agora, vamos trocar um pouco de assunto e vamos falar agora de reputação e risco. Isso é muito importante, porque, Viegas e Luísa, nós temos muitas ofertas de SSL gratuito. Então, por que uma empresa deve confiar ou desconfiar de um SSL que é emitido gratuitamente? Gente, não existe, como é que se diz aí? Almoço grátis? Não existe almoço grátis. Então, se a pessoa está te dando um SSL que é emitido assim, eu digo que é o SSL miojo, né? Que em 3 minutos você emite o certificado sem saber nada. Então, eu vou falar um pouco da reputação, que é ser uma autoridade certificadora internacional para emitir certificados e qual é a diferença dela para esse cenário de SSL. A mesma coisa, vou abrir um parênteses aqui, quando a gente fala, né, Viegas, qual é a diferença de assinar com um certificado ICP Brasil e com uma chave eletrônica que a gente não sabe nem, não tem auditoria, não tem nada, né? Então, acho que é muito importante as pessoas terem essa visão, o que é ser uma autoridade internacional que vocês passam por tantas auditorias, sim, não só vocês, como os canais de distribuição também. Sim. Eu acho que o legal da gente entender é, de fato, o papel da autoridade certificadora de raiz internacional, né? Como você falou, porque a gente está com uma autorização que nos traz uma confiança pública. Então, a gente carrega um peso ali muito importante. Vamos fazer uma analogia, como, por exemplo, só a Polícia Federal tem autorização para emitir o seu passaporte. Uhum. E, com isso, ela carrega ali toda uma responsabilidade na garantia de que o papel que ela está usando, né, o papel moeda, ela tem como características de você conseguir diferenciar um passaporte falso. Então, ela vai ali carregando aquelas obrigações e diversas inspeções, claro, para que você consiga diferenciar e acreditar. Porque o que significa confiança pública? Quando eu falo, o público acredita. Então, eu tenho esse papel de extrema importância nisso. Agora, mais do que isso, eu preciso entender a diferença entre os certificados. Tá? Eu acho que quando a gente fala de uma má utilização de um certificado, também ele está muito ligado à falta do entendimento do que o certificado pode te trazer. Uma validação de domínio e uma validação organizacional. Começamos aqui a nossa conversa dizendo, olha, gente, o papel do certificado é te trazer informações para que você consiga discernir se confia ou não confia naquela pessoa. Os certificados que eles são emitidos gratuitamente são certificados que não têm validação organizacional. Eu vou validar um domínio. O que isso significa? Eu crio um domínio. Eu posso, inclusive, criar domínios que são próximos a domínios conhecidos. Eu pego ali, que é o que é muito comum, eu pego um domínio que fica um typo de um padrão, né? Sem querer dar um exemplo, mas, por exemplo, se eu fizesse luisadias.com,
e aí o meu Dias é com S, e aí alguém digita um Dias com Z, por exemplo. Ou com 2 S. Com 2 S, né? Pulo I, etc. Vai comprando esses domínios que são próximos e que são erros comuns de digitação, e aí eu consigo validar e ter um certificado para esse domínio. E teu subconsciente, deixa eu te interromper, o subconsciente do visitante do site, do cliente, ele bate o olho, a marca é igual, tudo é igual, não sei o quê, ele já confia, ele não vai lá conferir a URL, né? Exatamente. Então eu preciso entregar para eles, e eu preciso também começar a me treinar esse olhar de que quando eu entro na página, por mais que tenha ali todos os itens visuais que eu estou acostumada, eu só vou conseguir ter a certeza de que eu estou no lugar certo quando eu abro o certificado e eu vejo as informações daquela organização. Porque senão eu vou sempre ter a possibilidade de achar que estou num endereço e estou em outro. Mas o certificado também de domínio, ele tem seu valor para determinados... Ele tem um valor importante. Usos. Principalmente se eu não estiver falando do meu contato principal com o público. Acredito, não é o que a gente vê em todo lugar, infelizmente, mas assim, um mundo ideal, toda vez, a gente tá falando de reputação, Regina. Se eu entrar numa página, se eu comprar na loja que eu tô acostumada, e aí de repente eu passei meu cartão de crédito e não recebi meu produto, eu não vou virar e falar assim, nossa, tadinha da página, da loja que eu comprei, fizeram um site espelho do dela e eu acabei me confundindo e caindo. Não, eu fico revoltada com aquela página que não me informou que eu estava no lugar certo. Inclusive, isso não é só reputacional, é lei. Né? As empresas têm obrigação de garantir que o caminho seja seguro, então se eu não tenho como diferenciar ela de uma página falsa, essa responsabilidade é da organização. Então, por isso que no mundo ideal, eu só me comunicaria com o público através de um certificado organizacional. Então, para mim, essa é a raiz dos problemas de uma autoridade certificadora que tenha todo esse peso de manter uma reputação e tudo mais, contra os certificados gratuitos, que eles não carregam essas obrigações, eles não carregam esse peso reputacional, e você está entregando a sua reputação na mão de outro, né? Se a gente traz isso para o mundo físico, essas comparações que a gente faz, ela fica mais fácil para a gente entender, né? De fato, alguém te entregaria uma carteira de identidade na rua e fala, ô Regina, vem cá, tô passando na rua, vem cá, deixa eu fazer sua identidade aqui para você. Você faz isso? Claro que não. Eu falo, não, minha identidade eu vou lá na Polícia Federal. E aí eu pago por ela. Por mais que seja um serviço público, eu pago por ela, porque eles de fato têm um custo. Então, se eu não faria isso com uma abordagem na rua, eu também não devo fazer isso no mundo digital. Também complementando aqui, normalmente quando a gente fala do sistema, a gente associa ao sistema tecnológico, né? E é o que a Luísa estava falando, né? Além do sistema tecnológico, tem processos, você tem pessoas qualificadas, você tem uma série de mecanismos de auditoria ou de compliance para inibir e mitigar, né, ataques, esse tipo de coisa, né? E tudo isso tem um custo, tudo isso significa, tudo isso ajuda você a ter uma maior robustez, uma maior fortaleza no que diz respeito a juntar pessoas, processos, sistemas tecnológicos como parte de um grande sistema que está preparado e que está fortalecido para aumentar a segurança da tua organização e das tuas transações. É porque, nossa, a gente ficaria aqui, eu principalmente, que adoro esse tema, ficaria aqui a tarde inteira, mas é só para vocês que não estão, que não vivenciaram ainda o que é uma operação de emissão de um certificado SSL.
é muito interessante, porque tem segregação de funções, então quem verifica a documentação não emite, quem emite não cobra, enfim. Não é isso? É isso. Tem uma série de... Separação das atividades, das responsabilidades das pessoas envolvidas para você aumentar a robustez do sistema, do processo e, consequentemente, ter isso muito mais forte, muito mais seguro do que algo banalizado. E como é que hoje acontece a validação de um certificado que só tem 47 dias? Hoje não, porque passou a ser 199 dias. Mas, mesmo assim, então, como é que acontece a emissão a renovação de um certificado de 199 dias? Eu já pulei uma opção de etapa aqui, mas eu estou curiosa para saber isso. Bem, os passos para emissão, eles não se alteraram, né? A gente continua precisando validar. O que acontece já tem algum tempo, né, para a gente facilitar para as empresas que têm um grande volume de certificado, são as MSSLs. Você tem um perfil organizacional, então eu vou validar aquela empresa e dentro daquela validação eu coloco ali todos os domínios que ela tem pertencentes dentro da empresa. Então, a luisafinanceiro.com, a Luisa Departamento Pessoal e assim por diante, ou qualquer, né, domínio que eu administre dentro da minha empresa, que possua a mim. Tanto os internos, né, os intranets, como os certificados os domínios externos. E aí eu faço uma validação única daquela empresa e eu disparo aquela validação, eu permito que todos aqueles domínios usem aquela mesma validação. Isso vai te dar agilidade na hora das emissões, porque de fato, um a um, vai ficar impossível. Mas tem sempre, né, em Viegas, tem sempre um que a área comercial, alguém inventa uma promoção em cima da hora, tem um certificado que não estava naquela lista. Isso. Né? O certificado que pode ter o domínio total, ele pode não estar na lista, mas ele tem um domínio raiz que provavelmente pertence àquela empresa, né? Então, vamos dizer assim, que a CryptoID, ela tem a cryptoid.com.br como domínio principal, e aí vai fazer promoção Dia das Mães.cryptoid, ou Páscoa, e aí a gente vai trocando aquilo, né? Dia da Ceia. Qualquer desse tipo que é comum e que a gente troca mesmo. A gente vai entregar agora 2 tipos de serviço, que é uma mudança que eu vejo com muito bons olhos, que é a gente tirar a questão do certificado ele ser um produto e ele ser vendido como um serviço. Então, a gente tem os licenciamentos anuais, né, onde você compra ali um pátio de certificados. Então, vamos dizer, eu gosto muito de fazer analogia desse serviço com estacionamento. Eu comprei um aluguel de um estacionamento e eu tenho ali 20 vagas. Então, hoje eu coloquei um carro, amanhã eu tirei, coloquei outro carro, mas eu continuo com 20 vagas. Então, eu tenho um certificado. Eu tirei, né? Então vamos falar que começamos o ano com carnaval.cryptoid. Aí eu tirei do ar e coloquei Semana Santa, mas eu tô usando ali a mesma vaga. Então eu tenho esses 20 certificados ativos. E isso é o que a gente chama de licenciamento. Então, as empresas conseguem se programar para uma compra anual, que vai ser também uma outra grande questão, porque a gente não está falando só de uma alteração de gestão do ciclo de vida de certificados, mas também para o time de compra das empresas. Como é que eles vão calcular empresa que não sabe disso? Eu acredito que sim. Infelizmente, eu acredito que que não sabe sim. Que ela tem aquelas 20 vagas e pode trocar o carro? Eu acredito que sim. Tem bastante ainda de empresas. E o engraçado que a gente vê na prática, né, Viegas? Empresas que chegam assim, eu tenho um pátio de 500 certificados. Hora que passa para o licenciamento, vê que, na verdade, ela precisava comprar 300 vagas. Porque se você contar esses promocionais, já são 12 certificados que você transformou em um só. Porque eu vou usando ele mês a mês, né, vamos dizer assim, nessas promoções, e aí eu tenho, de fato, uma noção de quantas vagas ativas eu preciso durante aquele ano. Vocês vão ensinando, né? Isso. Acho que tem esse papel didático que a gente, que lida diretamente com o cliente, precisa levar.
e uma mudança de mentalidade também, que se torna menos relevante a emissão do certificado em si e muito mais a gestão, nesse caso, de domínios, né, que cada empresa, cada organização precisa ter, assegurando que está seguindo as boas práticas da certificação digital. E eu acho que isso eu acredito fortemente que isso vai ser cada vez mais comum, mais relevante, em o certificado em si, ele ser mais transparente aos olhos do usuário comum, à medida que a gente vai aumentando o grau de integração com as aplicações, à medida que a gente vai facilitando a gestão, as reemissões, né, porque o usuário comum efetivamente não precisa ter a mesma dor que tinha no passado, né? Através de renovação automática, através de uma gestão mais integrada, através de realmente atenuar essas barreiras de fricção que historicamente eram marca da certificação digital como um todo, né? E que eu acho que mais e mais a gente precisa se esforçar e usar o avanço que a gente tem em uma série de áreas para tornar isso possível e cada vez mais fácil ao usuário que está gerindo. E uma outra coisa que também que toca na tua pergunta, que às vezes as empresas desconhecem, porque às vezes cada área dentro de uma empresa grande cuida tem uma certa autonomia. Então isso também dificulta essa visão mais holística, a visão mais abrangente por parte da própria organização. Então, acho que é um conjunto de coisas que a gente precisa levar informação, que a gente precisa oferecer facilidades, a gente precisa oferecer facilidades sem colocar em xeque a segurança das aplicações, dos sistemas, das transações, né? E eu acho que a gente tem caminhos para que isso realmente vire uma coisa mais forte aos olhos das organizações. Você estava falando das organizações de segmentos. Alguns segmentos são usuários e são grandes compradores, né? Compram em grandes volumes, como o segmento financeiro. Sim. Por isso que a gente não vê também tantos bancos assim saindo do ar, porque eles compram e essas organizações não compram certificados gratuitos, porque elas têm, inclusive, um compromisso. Inclusive, operações com bandeiras como Visa, Mastercard, eles são a rede, né, que utiliza essas bandeiras são obrigadas a ter um certificado de raiz internacional de uma autoridade certificadora com auditoria, enfim. Agora, recentemente, o governo brasileiro deixou, né, de emitir os certificados SSLs de raiz ICP Brasil. Visto isso, nós temos assim uma gama de usuários que vão entrar, são as PRODs, por exemplo, Prodesp, Proderj e por aí vai, que podem adquirir um pacote mais inteligente para o seu estado. Sim. Então, eu acho que esse aprendizado para esse setor, vocês podiam falar o que significa isso, se você já está sentindo, Viegas, na ponta, essa proximidade dessas empresas públicas, né, vindo aprender, porque, eu vou te falar, eles tinham que, o SSL ICP Brasil, além de dar muito problema, né, porque a raiz brasileira não era reconhecida pelos browsers, enfim, por uma série de coisas, não precisa a gente entrar em detalhes aqui, mas enfim, dava dor de cabeça, porque Sim. Cada vez que uma pessoa visitava um site do governo federal, né, que era obrigatório usar ele, aparecia site não reconhecido. Era uma coisa né? É horrível. E aí, como é que vocês estão vendo isso? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Eu posso começar Por aqui. favor. Então, eu acho que isso, assim, embora tenha chegado há não muito tempo na certificação digital, essas coisas não acontecem da noite para o dia. Então, eu me lembro, logo que eu cheguei aqui, já escutava, inclusive, autoridades envolvidas na certificação digital falando sobre o caminho esperado para isso, né? As próprias empresas públicas, privadas, eu acho que também já caminhavam para isso, tanto que você citou empresa que
cliente Solute e Global Sign, também não foi a partir de agora. Então acho que isso já, de alguma maneira, foi um rearranjo da indústria, indo para essa direção de cada vez mais seguir padrões globais quando a gente está falando sobretudo de SSL. Então acho que não chega para mim a ser uma primeira surpresa e tampouco uma mudança de mercado, tendo em vista que alguns desses players comentados por você já eram clientes de SSL e clientes da Solute, inclusive. Bom, inclusive, agora, não é agora, né? Ano passado, a ICP Brasil deixou de ter o seu SSL, né? Por conveniência, enfim, porque realmente dificultava muito os visitantes quando tinha o SSL da ICP Brasil, porque eles não tinham a raiz nos browsers. Vocês sentiram algum movimento nesse sentido no mercado? Sheila, quando eu cheguei aqui, no início do ano passado, já ficou muito claro para mim, as próprias autoridades falando abertamente sobre essa descontinuação de esforços em manter os certificados locais da ICP Brasil, e que isso naturalmente seria um mercado atendido pelos players globais, pelas autoridades globais. Então isso não significa que a necessidade deixe de existir, né? Tudo que a gente já falou aqui. Então todas as organizações, independente setor privado, setor público, têm necessidade de assegurar a segurança nos seus domínios, nos seus ambientes. Então acho que isso leva naturalmente para o aumento de mercado percebido sobretudo pela Global Sign e seus concorrentes, e de uma maneira também a convergir a adoção das mesmas práticas, sobretudo atendendo o que é estabelecido em Cabo Fórum, né? Então, eu acho que isso aumenta, mas um movimento que de alguma maneira já vinha acontecendo. Aí não sei o que a Luísa acha também. Não, com toda certeza, é um movimento que vem global, mas eu acho que essa que você está trazendo, ele trouxe sim uma facilidade para o gestor público de escolha, que antes, por uma tendência de mercado, né, essa obrigatoriedade de ser ICP Brasil, ela deixou de existir há um tempo, mas no papel. A gente ainda via isso sendo sentido na hora das compras, uma falta de até conhecimento técnico dos próprios gestores públicos. Para conhecimento técnico, eu digo nesse sentido dessa legislação da obrigatoriedade. Técnico-regulatório. Técnico-regulatório, exatamente. Do porquê antes precisava ser ICP Brasil e isso deixou de existir até que a ICP Brasil, de fato, abandonou esse tipo de emissão. Então, facilitou para a área de compras trazendo esse leque de opções, que são, como muito bem o Viegas mencionou, um leque de opção que é mais alinhado a essa tendência global, com padrões globais, e aí uma segurança de um nível que vai para além só da nossa terra, né? Porque quando a gente fala de mundo digital, eu não tenho como simplificar aqui na raiz Brasil, porque a internet não tem esse limitante, né? A gente não tem essas fronteiras que a gente tem dentro de casa. Agora, uma pergunta para vocês dois também. Vocês acham que o mercado, ao longo do tempo, amadureceu ou não em relação à segurança dos seus sites, dos seus servidores web? Vocês acham que isso está acontecendo ou não? Deveria ter mais? Eu acho que sim, mas passos muito lentos. Eu acho que a gente precisa... eu não vejo as empresas, até os times de segurança, darem a importância que uma identidade precisa dentro do plano, de um plano robusto, né? Quando a gente vai desenvolver um plano de segurança das empresas. Eu vejo o mercado conversando muito sobre inteligência artificial. A gente foi passando por etapas, né? Uns anos atrás a gente só conseguia falar de IoT, agora a gente só consegue falar de inteligência artificial. Mas acredito eu que a gente tem um problema de fundação, que é o controle e gestões de identidade. Não existe cibersegurança sem criptografia e sem controle de identidade. Gente, vou abrir, ó.
cripto, que é a criptografia e identidade. Não existe. Não existe. Então, quando a gente deixa de focar nisso, né? Eu gosto muito, de novo, as analogias com o mundo físico. Se eu tô reformando a minha casa, que tô com a fundação trincada, mas preocupada em colocar cortinas elétricas, né? Quando ela chega, sente a entrada e abre a janela, é delicioso a gente ter uma casa automatizada, mas não quando a minha fundação tá trincada. Então eu preciso valorizar mais, primeiro, essa base, né? Corta essa raiz dos problemas, como, por exemplo, os certificados de e-mail, mas não fugindo muito da coisa. Mas a gente já sabe que 80% dos ataques, sempre por volta disso, ele chega através de um e-mail, e a gente tem uma porcentagem minúscula de empresa que entregam as identidades através dos seus e-mails. Então, eu acho que esse conceito, ele precisa ficar mais enraizado dentro das empresas para a gente dar esse passo de maturidade que você está mencionando. Mas sim, crescemos. Mas eu acho que o passo ainda precisa ser maior. E aonde? Quem está comprando? Deixa eu só complementar. Quem está comprando? Regina. Então, mas depois você me responde também. Quem está comprando o SSL? Na verdade, não é comprando. Quem está cuidando é a área de segurança? Tipicamente a área de segurança dentro das organizações de tecnologia. Agora, o Luísa falou ainda agora, às vezes, dependendo da organização, você tem certas autonomias para diferentes áreas e pode ser que uma outra área usuária tenha certa autonomia de colocar no ar um site para uma campanha específica, alguma coisa assim. Então, como isso é tratado? E as organizações são diferentes. Às vezes, dentro da mesma organização, você tem pessoas com compreensões diferentes, né? Então eu não acredito que é como se fosse um interruptor de liga e desliga, né? Ligou, ficou todo mundo letrado, né? Digitalmente, entendendo tudo de segurança. Então eu acho que é um esforço que as organizações precisam fazer. Eu acho que a gente, como indústria, vocês exercem um papel importante pra caramba de levar esse tipo de debate, de programa. Eu acho que a gente ajuda a aumentar o conhecimento. A gente tem organizações de diferentes naturezas, de diferentes graus de familiaridade com tecnologia, pessoas da mesma coisa com diferentes graus de proximidade e ambientação. Então acho que é um esforço de muita gente que precisa apontar para a mesma direção. E ao mesmo tempo, num mundo com mudança muito intensa, muito forte, né? A Luísa também mencionou a questão de inteligência artificial, que coloca um monte de variáveis adicionais na mesa, mas eu acho que é um esforço que vale a pena, é um esforço que eu acho que a gente faz para tornar as transações digitais mais fortes, mais robustas, mais seguras. Eu acredito muito nisso e a gente aqui é parte importante nessa equação. Com certeza. Bom, eu vou complementar. No outro dia, nessa mesa aqui, nós entrevistamos um profissional de segurança do setor financeiro. E estávamos falando, não me lembro qual era o mote da entrevista, realmente não me lembro, mas no final do cafezinho, eu já não estava mais gravando, eu perguntei assim, quem cuida dos seus SSLs, né? Isso não é comigo não, é o pessoal de informática e tal, sei lá, falou alguma coisa. Eu falei assim, mas isso não faz parte de cyber? Ele pegou e falou assim, não, pelo amor de Deus, tinha que estar. Não é nem só o SSL, é o SSL e os certificados da empresa, os CNPJs e CPF e tudo isso. Eu só sei que no final do cafezinho ele falou para mim e para a Suzana assim, olha, eu tenho tantos requisitos que eu tenho que cumprir no ano. Vocês estão acabando de me dar o 10º. Eu estou saindo daqui. A primeira coisa que eu vou fazer amanhã é saber aonde que está essas chaves, porque você não pode deixar uma coisa tão sensível, né? Sim. Porque eu falo sempre isso. Não adianta você ter um bunker, um negócio super seguro, se o chaveiro fica debaixo do tapete. Exato. Entendeu? Que qualquer um pode pegar e você não sabe quem é, enfim, distribui as chaves por e-mail, né? Sim. Distribui, enfim. A gente tem muito o que falar ainda. E se a gente abrir o jornal, né, Regina, que você vai ver
a grande maioria dos grandes casos que tivemos recentemente, todos eles foram vazamento de credencial. Assim, chega num ponto, né? A grande parte, né? A gente tem ou intencional ou não, né? Mas, mesmo as intencionais, a gente conseguiria evitar com o gerenciamento de acesso baseado em identidade. Então, assim, essas soluções, elas já existem. Clara, né? Ia ficar clara. Ia ficar claro essa entrada, ia ficar com um controle, né? Por exemplo, se eu tenho um certificado que controla o acesso, não adianta ter o seu login e senha. Se eu não tiver na sua máquina, se eu não tiver um controle de acesso bem feito, baseado em identidades, que é o que o certificado traz, eu não consigo fazer essa gestão da minha empresa. Então, por isso que eu chamo isso, ela é o certificado digital, as identidades, né? Vamos ampliar o conceito. As identidades, elas precisam ser a base do seu plano de cibersegurança. Então, olha, fica aqui um convite para vocês dois, para a gente ter uma outra conversa, para a gente falar das vulnerabilidades dos e-mails. Esse é um tema importantíssimo. Porque você falou aí, é uma coisa à parte. Dá mais de 2 horas esse dá pra de vulnerabilidade. Bom, então estamos chegando ao nosso final dessa entrevista. Já falei, né? Vocês vão voltar aqui para falar de certificado de e-mail. E agora eu queria te dar a oportunidade para você, Luiz, Eduardo, a gente só chama ele de Viegas, eu esqueço o seu nome. E você, Luísa, que é a nossa sua primeira vez aqui, né? Para você falar um pouco sobre também essas datas, né? Claro. Etapas. Bem, são datas importantes, né? E que quem não se preparar, prepare-se para o caos, ou prepare-se para a mudança, ou prepare-se para o caos. A gente tem 15 de março, né? Foi a primeira mudança de 2026, a gente mudou para 199 dias. Em 15 de março de 27, a gente muda para 100 dias, o prazo máximo de validade. E aí, em março de 28, a gente muda para 47 dias, o prazo máximo da vida de um certificado digital. Então, de novo, eu reforço que essa é uma mudança que ela vem para nos proteger das novas... desse novo ambiente que a gente tem, digital, e também a necessidade de automação. A Global Sign Absolute já tem diversas plataformas e soluções para te ajudar, seja empresa pequena, média ou grande, você está falando de 10 certificados, ou você está falando de 1 milhão de certificados, essas soluções já existem, então não precisa reinventar a roda, e nós estamos aqui para te ajudar nesse caminho, tanto com as soluções quanto com o conhecimento. E do lado da Solute, né? Aliás, também, apenas complementando um ponto da Luísa, antes de eu entrar na proposição de valor da Solute, que assim, a gente precisa, em conjunto, evitar o caos na vida das pessoas, dos gestores, das organizações. Então, os certificados agora começam a ser emitidos com uma vigência menor, mas certificados emitidos até anteontem ou até sexta-feira ainda têm suas vigências como eram, né? Exatamente, não está mudando a vigência dos certificados emitidos anteriormente. Agora, da mesma maneira que eu citei aqui o exemplo de uma grande corporação que teve um problema quinta-feira passada, porque é muito importante também que esse trabalho seja feito antecipadamente, em conjunto, para não esperar chegar ao caos efetivamente, senão realmente vai ser um caos. E eu acho que a gente tem capacidade de, em conjunto, Global Sign Absolute, levar essa prevenção do caos através de gestão, através de automação. Aqui, tomando também o comentário que a Luísa fez anteriormente de analogia com estacionamento, né? Então, entender exatamente qual a demanda de cada organização, qual é o planejamento, né, considerando eventuais demandas futuras que possam existir, para que isso seja feito de uma maneira muito mais clara, né, efetiva,
né, garantindo a gestão, garantindo antecipação para essas mudanças, seja de modelo da entrega, da vigência, seja até mesmo do modelo da gestão dos certificados, e que isso flua de uma maneira muito mais fácil no dia a dia das operações. Então, acho que essa assim, é um mote final que eu gostaria de fechar pela perspectiva da Solute, que a gente está realmente a fim de, primeiro, trabalhar fortemente integrado junto ao Global Sign para levar facilidade, gestão, integração, eficiência, sem colocar em xeque o pilar central desse negócio, que é a segurança. Poxa, muito bom, hein? Fechou com chave de ouro. Gente, então, nós encerramos mais um AudiTalk do Crypto ID. Hoje sem a Suzana, mas no próximo ela já vai estar aqui com a gente. E recebemos, então, o Luiz Eduardo Viegas, que é diretor comercial e de marketing da Solute, e a Luísa, que é presidente da Global Sign Brasil. Eu tenho muito orgulho, sabe, da sua posição, porque é a posição de uma mulher numa organização tão importante, tão global. Acho que se representa muito bem. A gente, inclusive, todo ano, o Crypto ID abre um espaço para ela falar sobre esse mês das mulheres, né? E sempre a Luísa nos brinda com um artigo. A gente põe poucos artigos sobre isso, mas é um orgulho para a gente, né? Nós mulheres, ter uma pessoa que nos represente tão bem. Muito obrigada. Eu que agradeço o elogio, é de fato importante. E um outro tema para um outro bate-papo depois, né? Mas a gente precisa, assim, ter orgulho de chegar e também garantindo sempre que tá puxando a de trás, né? Isso As mulheres mesmo. precisam se ajudar. Isso mesmo. Você gosta também de trabalhar com várias forças femininas, né? Exatamente. Eu acho que isso é super importante. No mundo não tem mais espaço para algo diferente disso. E não é por uma questão de imposição, é uma questão que precisa ser cada vez mais natural. Né? E agora, é fato que para a gente tornar a questão natural, a gente precisa também forçar que essa questão vá se naturalizando através das organizações. Muito bem. Gente, muito obrigada. Até a próxima. E clique no... Como é que é mesmo isso? No sininho. Me ajudaram aqui. Tchau, até a próxima. Obrigado, Regina.